A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Jeremias, capítulo 48. Aleluia. Deus abençoa a nossa leitura, Pai, tira a dificuldade de entendimento. Pai, nos ajuda, Senhor, que tudo seja para a glória e honra do Teu santo nome, Jesus. Amém, graças a Deus. Jeremias, capítulo 48, profecia contra Moabe. Acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Quiriataim está derrotada e foi capturada. A fortaleza foi derrotada e destruída. Moabe não é a mais elogiada. Em Esbom conspiraram contra ela, dizendo: vinde e exterminemo-la, para que deixe de ser uma nação. Tu, ó Magdimem, também serás destruída. A espada te perseguirá. Som de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Moabe foi destruída, seus filhinhos fizeram ouvir um clamor, chorando amargamente, e eles vão subindo pelo caminho de Luite, porque na descida de Oronaim ouviram gritos de angústia por causa da destruição. Fugi, salvai a vossa vida, sede como jumento selvagem do deserto, porque confiaste nas tuas obras e nos teus tesouros. Tu também serás tomada, e Camons sairá para o cativeiro junto com os seus sacerdotes e seus príncipes, porque o destruidor virá sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. O vale será arrasado e a planície destruída, como disse o Senhor. Dai asas a Moabe, porque sairá voando, e as suas cidades ficarão desoladas, sem habitantes. Maldito quem fizer a obra do Senhor de forma negligente. Maldito o que poupar a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado em paz desde a sua juventude e repousado como vinho com os seus resíduos. Não foi decantada de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso o seu sabor é o mesmo e o seu cheiro não mudou. Portanto, diz o Senhor, dias virão em que lhe enviarei pessoas que derramarão, despejarão suas vasilhas e despedaçarão seus jarros. Moabe terá vergonha de Canos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe já foi destruída e as suas cidades invadidas. Os seus jovens selecionados foram conduzidos à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A calamidade de Moabe está perto da sua desgraça. Vem com muita pressa, lamentai por ela, todos os que estáis em seu redor, e todos os que sabeis o seu nome. Dizei, como se quebrou a vara forte, o cedro majestoso. Desde a tua glória, e assenta-te no pó, e habita da filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e destruiu as tuas fortalezas. Põe-te junto ao caminho e espia, ó habitante de Aroé. Pergunta ao que foge que a espada, o que aconteceu? Moabe está envergonhada, porque foi destruída. Chorai, gritai, anunciai em Arnon, que Moabe está destruída. O julgamento veio sobre a terra da planície, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibom, Nebo, Mete de Blataim
sobre Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, sobre Queriote, Bozra e todas as cidades distantes e próximas da terra de Moabe. A força de Moabe foi eliminada, o seu braço foi quebrado, diz o Senhor. Embriagai, porque ele provocou o Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito, e ele também será ridicularizado, pois Israel não foi também ridicularizado? Por acaso foi achado entre ladrões para sempre, para que sempre que falas dele balances a cabeça? Ó moradores de Moabe, abandonai as cidades e habitai no rochedo, sede como a pomba que se aninha nas beiradas de um penhasco. Temos ouvido da soberba de Moabe e da sua grande soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua presunção e da altivez do seu coração. Eu conheço a sua insolência, diz o Senhor, mas ela não dá em nada. A sua ostentação é mentirosa. Por isso, lamentai por Moabe, gritarei por toda a Moabe, lamentarei pelos homens de Quireres, com um choro maior do que Jazer. Chorarei por ti, ó vinha de Sibma. Os teus ramos passarão o mar, chegarão até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre as tuas frutas de verão e sobre a tua colheita de uvas. Assim a alegria e o regozijo do campo fértil da terra de Moabe foram tiradas, e fiz que acabasse o vinho dos lagares. Já não pisam uvas com júbilo, o brado não é de júbilo. O grito de Esbom e Eleale se ouve até Gaza, fazem ouvir a sua voz, desde Zoar até Coronaim e Eglat-Celícia, pois também as águas de Ninrim virão a ser desolação. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, aquele que sacrifica nos altos e queima incenso a seus deuses. Por isso meu coração geme com flauta por Moabe, e como flauta o meu coração geme pelos homens de Quireres, porque a riqueza que acumulou se perdeu. Pois toda a cabeça é rapada e toda a barba cortada, todas as mãos estão cheias de escoriações e a cintura coberta de pano de saco. Sobre todos os terraços de Moabe e nas suas ruas há um pranto real, pois quebrei Moabe como se fosse um vaso inútil, diz o Senhor. Como está quebrantada, como choram. Como Moabe deu as costas envergonhada, assim Moabe se tornou objeto de ridículo e de horror para todos os que estão ao seu redor. Pois assim diz o Senhor: uma nação voará como águia, estenderá as suas asas contra Moabe. As cidades serão invadidas e as fortalezas ocupadas. Naquele dia, o coração dos guerreiros de Moabe será como o coração de uma mulher cheia de dores de parto, e Moabe será destruída para deixar de ser um povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor, cova e laço esperam por ti, ó habitante de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço. Pois trarei sobre ela, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiram ficam sem força e parados à sombra de Esbom, mas saiu o fogo de Esbom e a labareda do meio do Sião, e devorou a fronte de Moabe e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, o povo
de Canos está destruído, pois teus filhos foram levados cativos e as tuas filhas para o exílio. Contudo, nos últimos dias mudarei o destino de Moabe, diz o Senhor, até que o juízo de Moabe. Aleluia. Capítulo 49. 49. Jeremias, capítulo 49. Profecia contra os amonitas, contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Porque, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir a Rabá, dos filhos de Amon, o alarido de guerra, e tornar-se-á um montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados. E Israel herdará aqueles que herdarão, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai os filhos de Rabá, cingi-vos de panos de saco, lamentai das voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, sereis lançados fora cada um em frente, e ninguém recolherá o desarraigado, mas depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos, acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o visitarei. Se de mares viessem a ti, não deixaria alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quanto julgassem suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também os seus irmãos e os seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, e eu guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles que não estão condenados a beber o copo totalmente beberão, e te ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que brosa servirá de espanto, de opróbrio, de assolação, de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvir o rumor vindo do Senhor, e que um embaixador é enviado às nações, para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade e arrogância, o teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas às alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu vinho como águia, e de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espantos, todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas.
será como a destruição de Sodoma e Gomorra e de todos os vizinhos, diz o Senhor que habitas. Ninguém ali nem morará nela, filho de homem. Eis que, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento farei correr dali quem é escolhido que porei sobre ela. Porque quem é semelhante a mim, e quem me embrasaria, é quem é o pastor que subsistiria perante mim. Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores dos rebanhos os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu todo com o estrondo da sua queda e do seu grito, até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como águia, subirá e voará, estenderá as mãos sobre Boza, o seu coração dos valentes, o coração dos valentes de Edom. Naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Contra Damasco envergonhou-se Amate e Arpade, e, portanto, ouviram má novas, desmaiaram no mar a angústia não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, o tremor a tomou. Angústias e dores lhe tomaram como da mulher que está em parto. Como não se está abandonada e afamada cidade, a cidade de meu folgueto, portanto cairão dos seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Contra Quedar, ou contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados e as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si. Eles gritarão: há medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe e habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas, nem ferrolhos, nem habitam sós. E os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e espalharei a todo o vento aqueles que têm cortados os canos do seu cabelo, e de todos os lados lhe trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitarás ali, nem morará nela filho de homem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, principal do seu poder, e trarei sobre Elom os quatro ventos dos quatro ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venha os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal,
o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha consumi-los. E porei sobre porei no meu trono em Elão, e destruirei dali o rei, o príncipe, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Aleluia. Capítulo 50. Profecia contra Babilônia. Palavra que veio o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações e farei ouvir, arvorai um estandarte e fazei ouvir as e não encobrais, dizei, tomada é Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os índios, estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses, porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, que os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente andando e chorando virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão o rosto, virão e se ajuntarão o Senhor num concerto eterno que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram ao meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, do monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que achavam os devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada de justiça, diz o Senhor, a esperança dos seus pais. Fugi do meio da Babilônia e sai da terra dos caldeus e sede como os carneiros diante do rebanho, porque eis que suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações na terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada, as suas flechas serão como de valente herói, nenhuma tornará sem efeito, e a caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam ficarão fartos, diz o Senhor. Porquanto vós alegrastes e saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vós inchastes com bezerra gorda e rinchastes como cavalos vigorosos. Será muito confundida vossa mãe, ficará envergonhada, a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, e um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes de se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já se submeteu, caíram os seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor, vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe. Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada afitiva.
Virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel dos leões. Afugentaram o primeiro a devorá-lo. Foi o rei da Síria e, por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Síria. Farei tornar Israel para sua morada, e pastará o Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e de Gileade. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor: buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobre contra ela, contra os moradores de Pecode, assola inteiramente e destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo que te mandei. Estrondo da batalha há na terra de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo, e de toda a terra, como se tornou Babilônia em espanto entre as nações, laço te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não soubeste, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te estremeteste. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor, Jeová dos Exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela, dos confins da terra, abri os seus celeiros, trilhai-la como feixes e destruí-a de todo. Nada lhe fiquei de resto. Matai a espada a todos os seus novilhos, que eles descem ao degoladouro, ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz do que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem a Sião a vingança do Senhor no Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os frecheiros, todos os que armam arma. Acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhes, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Porquanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus de Israel, que veio a seu tempo, o tempo em que hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que levante, e porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel, os filhos de Judá, foram oprimidos juntamente todos os que levantaram cativos e retiveram e não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleitará a causa deles para dar descanso à terra, inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o povo misto que está
no meio dela, e eles serão como mulheres, e espada virá sobre seus tesouros, e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é terra de imagens de escultura, e eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Por isso, habitarão nela as feras do deserto, com os animais bravos das ilhas. Também habitarão nela os avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou Sodoma e a Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, reis poderosos, reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão. Eles são cruéis, não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos como um homem apercebido para a batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos, a angústia se apoderou deles, como da que está de parto. Eis que como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte. No momento farei correr dali ao escondido, porei contra ela, porque quem é semelhante a mim, e quem me citaria a mim? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Porquanto ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia, e contra os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os menores rebanhos se arrastarão, certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. E vamos dar uma pausa por aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.